Olá, chegamos ao último vídeo da nossa sequência da playlist Fundamentos do Yoga. E hoje você vai saber sobre as técnicas musculares. Então o tema que eu trago para você é Fortaleça sem rigidez. Eu sou Bruna Maculan e esse é o canal Yoga para Mulheres. Seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre força muscular dentro das práticas de yoga. Mas quando você imagina aquelas posturas de força que às vezes a pessoa vira de um lado para o outro, exige força? Exige sim. Mas o que está por trás dessa força? Você sabia que quando você coloca força para você executar uma postura de força, provavelmente você está trabalhando outras técnicas do yoga. E com isso, você acaba atingindo essa postura de forma excelente. Claro que é com o tempo. Mas o que acontece? Por exemplo, vamos pegar aí uma postura da prancha. É aquela postura de 4 apoios, né? Como a gente faz na academia. Bom, ela parece muito simples, mas com certeza você já ficou um tempo, às vezes 30 segundos, 1 minuto, o braço começa a tremer, a respiração começa a falhar. Você faz isso na academia? Você faz isso nas suas práticas de yoga? E por que quando você pratica yoga com o tempo, claro, você vai conseguindo ficar mais tempo? Será que é a resistência da força? Pois eu te digo que é um pouquinho, mas não é só isso. Na verdade, quando você está fazendo uma postura simples, como a postura da prancha, entre outras tantas que a gente chama de técnicas musculares, você está trabalhando, em primeiro lugar, a concentração, né, para estar ali firme e forte. Depois você está trabalhando respiração em cima da postura. E no yoga, o que a gente faz? Quanto mais você fica, quanto mais você quer uma permanência maior na postura, a sua respiração deve ficar livre. Mas tem uma dica, isso para iniciantes. Essa dica é a seguinte: quando você está fazendo uma postura de força, está começando, vamos pegar aqui um exemplo do Kakasana, a postura do corvo. Bom, quando você faz essa postura aqui, você exige concentração, exige atenção, respiração e muitas vezes a gente coloca ainda outros elementos, mas eu não vou falar disso agora não, eu vou deixar lá mais simples para você. Então, quando você é iniciante, você pode inspirar, ficar com os pulmões cheios e montar a postura, fazer a postura, seja prancha, seja a postura do corvo, seja tantas outras que a gente faz por aí. Só evite fazer isso invertidas, tá? Mas enfim, aí você permanece, depois você expira e sai da postura, certo? Espero que não seja caindo, mas tudo bem. Aí, quando você já tá num nível um pouquinho mais avançado, ou seja, você já tem a consciência, né? Você já tá começando a treinar essa postura para avançar. Então você pode inspirar, segurar o ar um pouquinho e deixa a respiração livre. E quando você já é considerado avançado, o que é uma pessoa avançada dentro das posturas do yoga? É quando ela coloca mais elementos, é quando ela está mais conectada com aquilo. É como se ela fizesse aquela postura desde sempre, como se ela estivesse em pé, né? É uma postura que todo mundo faz. Depois que você aprende a ficar em pé, todo mundo fica em pé, certo? Então, é isso. Ela vira natural. E dessa forma, você respira livremente. Então, fica a dica aí. Quando você quiser fazer uma postura de força, no começo, inspira, retém o ar, tenta fazer a postura. E depois vai liberando a respiração. E não é só respiração, gente. Como eu falei, como eu vou me concentrar? Primeiro, você pode olhar, a gente chama isso de drishti. Então, você fixa o olhar num ponto à frente. Por exemplo, se for a postura da prancha, a que a gente já mostrou aqui, você pode ou olhar para frente ou olhar para o chão. Isso vai depender também do teu pescoço. Então, se você tem alguma dor, alguma lesão no pescoço, não vai ficar com a cabeça para cima, né? Ou reta, forçando o pescoço. Então, você inclina um pouquinho na direção do chão, que vai te dar mais segurança, ok? Outra coisa também, posição
por exemplo, pegando a prancha, que fica mais fácil para você treinar, a posição das mãos. Sempre atentar se as suas mãos, os punhos, né, estão conectados com os ombros, ou seja, você tem que estar 90 graus aí certinho, porque isso vai fazer com que você permaneça mais tempo também, sem lesionar as articulações. E, mais que isso, se por acaso você estiver ali e começar a doer, você pode mudar a posição. Por exemplo, na própria prancha, as mãos estão espalmadas, certo? Você pode cerrar os punhos, você pode ficar na ponta dos dedos, você pode ir alternando a posição. Antebraço, estende. Só não fica fazendo isso por muito tempo, porque isso vai tirar a sua concentração. É melhor você parar, respirar, descansar e depois seguir de novo para essa posição, se você estiver treinando, ou para a seguinte, se você estiver dentro de uma sequência das posturas, né? Ou seja, a sequência que você montou ou que a sua professora, no caso eu, montou para sua aula. E só para você lembrar, força significa, dentro da prática do yoga, não é aquela força, é sustentação, concentração e estabilidade. Tem uma frase bem famosa, eu vou traduzir ela para o português mesmo, que é o que a gente vai saber entender melhor, que é o significado do asana. O que é asana? É a postura, né? Asana significa postura. Não é asana não, tá, gente? É asana, é o nome da palavra em sânscrito. E a frase é a seguinte: asana é uma postura firme e confortável. Existem outras nomenclaturas, não, mas outras frases que também trazem essa conexão, que é o assento, né? Quando você assenta com conforto. Tem um livro muito maravilhoso da ilustríssima Glória Arieira, né? Uma estudiosa, professora maravilhosa de Vedanta, e ela tem uma leitura sobre Patanjali, e quando ela coloca ali, até alguns alunos ficaram, nossa, mas como assim assento, né? Asana, assento. Sim, lembra, gente, quando, se você não sabe disso, quando o yoga começou, as posturas eram posturas de meditação, então eram posturas sentadas, não era triângulo, árvore e tantos outros nomes de bichos e coisas. Até tinha, isso foi resgatado muito antes, mas na época de Patanjali, que é o pai do yoga, né, o yoga clássico, as posturas eram sentadas, então o asana vem disso também, né, o assento, você ficar ali naquela postura de forma firme, estável, né, e confortável. Como é que você vai atingir isso? Trabalhando respiração, concentração, o treinamento da própria postura. Tenta fazer aí a postura da árvore. Lembra lá no vídeo dos fundamentos do equilíbrio, né? Então, muitas vezes a gente desestabiliza. É treino, gente, é constância, como tudo na vida. Treina, 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 treina de novo, respira, mas não vai até a sua exaustão. Para, respeite o seu corpo. Olha só, não é muito mais legal isso? Quer dizer, você vai fazendo, e à medida que você vai avançando, quando você vê, pronto, hoje eu fiz. E se por acaso você desequilibrar num outro dia, tá tudo bem. E se você não tiver força? Por exemplo, a gente tá aqui num canal voltado para mulheres, então é muito comum às vezes, poxa, quando a gente tá no nosso ciclo, né? Quando a gente cicla, o nosso corpo tende a ficar mais introspectivo, né? A gente fica às vezes querendo ficar quietinha, querendo até dormir o dia inteiro. Você vai fazer postura de força? Não, né? Vai fazer uma postura relaxante, uma postura que você pode trabalhar a respiração. Então, pensa nisso, tá? Estabilidade, treino, consciência, concentração, que tudo vai dar certo. Qualquer coisa me chama aqui e vai treinando. Um detalhe, dica para você que quer ganhar força. Sempre tem alguma aluna que me pergunta, como eu desenvolvo força no yoga? Prancha, minha gente. Chama essa postura, se chama, tem gente que chama de Chaturanga Dandasana e tem outras linhas que chamam de Chatuspadasana, porque Chatus ou Chatu é 4, né? Então seria 4 apoios, tá? Então treina 30 segundos, 1 minuto, ou dentro do yoga, coloca aí 5 a 10 respirações, né? Vai se desafiando, você vai ganhando força no corpo inteiro. Realmente é muito bom. Fica a dica aí e até o próximo vídeo. Espero que você tenha curtido.
Namastê.